Olá, vamos começar hoje nosso primeiro episódio do PodPice com a doutora Cássia Alves, psicóloga do trabalho, e hoje temos como nossa primeira convidada a doutora Ingrid Leila, advogada, especialista em direito público e foi também candidata a vereadora de Lauro de Freitas, que vai falar sobre saúde mental, assédio e desafios da mulher na política e na gestão pública. Olá, bom dia. É um prazer muito grande ter a doutora Leila aqui como nossa convidada para um momento tão especial, né? Sabemos que hoje, infelizmente, a saúde mental tem sido banalizada, né? O índice de mulheres adoecidas é muito grande. São 300 milhões de brasileiros e a mulher, infelizmente, lidera esse ranking. E aqui, doutora Leila, nós temos algumas perguntas que foi feita, a gente foi à rua e as pessoas pediram para a gente trazer essa pergunta e essas pessoas estão nesse momento assistindo a gente, os nossos telespectadores. E aqui vai a primeira pergunta, doutora. Como o ambiente de gestão pública impacta a saúde mental das mulheres que ocupam cargos de liderança ou coordenação? Bom dia, mulherada. Bom dia. E aí eu dou um bom dia a todas as mulheres que acompanham o PodPsi. E bom dia a você, Dalila. Bom dia, doutora Cássia. Estou muito feliz e agradecida pelo convite. É sempre muito importante para nós mulheres, enquanto lideranças, enquanto ocupantes de cargos de destaque, poder falar como representante de mais da metade da população nesse país. Então, somos o que representa de maioria em todos os segmentos na nossa população. Sobre a pergunta, a questão da mulher nos espaços de poder, a questão política, da saúde mental, eu vou ser um pouco mais ousada. E Fica eu à vontade, doutora. Vou percorrer sobre os espaços públicos e os espaços privados, né? Eu acompanho o coletivo feminista e é com muito orgulho que eu falo sobre isso. Durante toda a nossa campanha, nós trabalhamos diretamente, o nosso foco principal eram mulheres. E quando a gente fala de mulheres, a gente vai da mulher criança, à mulher jovem, à mulher idosa, à mulher trans. Nós tratamos do gênero feminino. E aí também tratamos da mãe atípica, que é uma questão que precisa ser abordada também. Se fala muito da questão dos processos de saúde mental. A questão de saúde da mulher, ela é muito tratada pela Organização das Nações Unidas. E é uma questão de direito. A mulher precisa ter direito e acesso à saúde. Perfeito. À saúde psicossocial, à saúde médica, no tocante às questões tipicamente feminina, do gênero feminino. A mulher precisa ter os seus acessos garantidos a postos de saúde, a médicos. E aí a questão da saúde da mulher, ela diz o seguinte: para que a mulher tenha saúde, ela precisa ter acesso à educação, à cultura, à saúde médica propriamente dita. Então são questões político-social. Ela vai além de uma questão só médica. Sim, doutora, é verdade. E assim, Dalila, a gente pode entender que faz todo sentido a fala da doutora, porque se uma mulher ela não permeia por esses espaços culturais, educativos, ela não vai se reconhecer e ela não vai fazer a leitura do corpo dela quando está em processo de adoecimento. E você, Dalila, assim, com sua vivência também na área de futura advogada, né? O que é que você tem presenciado nesses lugares que você permeia por essas mulheres? Você tem se deparado com algum tipo de adoecimento que você percebe que ali falta chegar à saúde mental? Em diversos momentos. Eu acho que a saúde mental hoje é muito frágil, né? Principalmente da mulher. E principalmente quando se fala nos órgãos públicos, na gestão pública, na administração pública. Eu acho que ainda é um assunto um pouquinho delicado. Sim, e assim, doutora, de fato, a fala da Dalila faz todo sentido. E assim, Dalila, eu só vou endossar suas palavras. Eu não acho um pouco delicado, não. Eu acho muito delicado, né? Infelizmente, ainda permeia pela saúde mental um tabu muito grande referente quando fala do cuidado com a mente, né? Não só do âmbito feminino, mas como um todo, né? Existe esse tabu e por conta disso a pessoa acaba adoecendo e aí faz jus àquela frase que as pessoas falam que... Conclua, doutora, por favor. Que psicólogo e psiquiatra é coisa de doido, né? Sim. Mas nós havíamos feito antes daqui do podcast um diálogozinho informal, né? E a gente estava falando sobre a importância do psicólogo, do psiquiatra, do analista, e que veio a ter um reconhecimento maior
da pandemia para cá, porque as pessoas estavam muito inclusas, né? Reclusas, na verdade. Inclusas não. Se tivesse inclusas seria ótimo. Sim. Elas estavam muito reclusas. Então, sem conseguir interagir socialmente, isso fez com que gerasse um estresse maior e um estresse emocional. E aí, quando o Dalila fala sobre a questão da mulher nos espaços públicos, a primeira violência que a mulher sofre, que vai atingir em seguida as questões mentais, são as importunações sexuais. São os assédios sexuais, são os assédios morais. Sim. E que elas precisam sair dessa bolha, desse universo, se defender de tudo isso, mas tudo isso vai gerar nela um estresse emocional e, consequentemente, uma doença mental. Né? Com certeza. Eu quero abrir aqui um parêntese importante. Quando a gente fala que mais da metade da população no Brasil é de mulheres, eu não posso deixar de falar da mulher negra. Porque, em assim sendo, a mulher negra tem um protagonismo infeliz maior neste aspecto da saúde mental. Ela é mais atingida porque os direitos são menos acessíveis às mulheres negras. Eu falo aqui enquanto mulher e antirracista, mas eu sei que o lugar de fala é da mulher negra. E eu sei das dificuldades que a mulher negra e periférica sofre em relação a tudo isso. Assim como a mulher trans, que a gente fala do gênero feminino como um todo, que passam também por essas questões das importunações, dos assédios e toda a dificuldade que a gente tem de ocupar os espaços de poder público e privado, qualquer espaço de destaque na sociedade, vai gerar um estresse, porque a gente tem que entrar numa guerra, literalmente. A mulher, para ela se apresentar como boa, ela precisa ser excelente. Quando ela é excelente, a gente já não tem mais como destacar, porque ela já superou todos os limites para estar no nível do que a sociedade entende como igual ao homem, mas ela está superior pelo esforço que ela fez. A gente já começa aí pela dupla jornada de trabalho. A mulher, ela precisa trabalhar 40 horas e ao voltar para casa, sua jornada não acaba só na hora que ela vai dormir. Então, é uma dupla jornada de trabalho. Isso gera estresse emocional, isso gera cansaço físico, isso é uma questão de saúde pública. As questões de saúde da mulher precisam ser tratadas como saúde pública. Perfeito, doutora. E essa fala é real. E, inclusive, ontem eu estava fazendo palestras no projeto Tangará, ao qual fomos convidados em minha equipe, e foi justamente esse tema que foi abordado, a vulnerabilidade da mulher negra. E o que a doutora falou também faz todo sentido, só que eu acrescento, a doutora falou em dupla jornada. E eu falo sobre vários papéis que a mulher, ela permeia na sociedade. A mulher, ela é mãe, ela é filha, ela é esposa, ela é estudante, ela é profissional, então vai para além. E cada papel desse que ela desenvolve, cada espaço desse que ela permeia, é acrescentado um pouquinho a mais, né? E eu comparo como um copo que vai enchendo e chega um momento que transborda. Porque a gente é ser humano, estamos falando de ser humano, só que às vezes não é tratado como ser humano, é tratado como a sexualidade, como a cor, como a raça, e é uma falha que existe no nosso sistema. E por isso a mulher leva essa sobrecarga e, consequentemente, ela está no ranking de adoecimento de acordo com a Organização Mundial de Saúde. E é triste e lamentável. E por isso que nós estamos aqui no Pod Psi, hoje iniciando o primeiro de muitos, né, com a sua presença, e te agradecer mais uma vez por ter aceito o nosso convite, porque eu achei muito importante estar convidando uma mulher branca, mas que ocupa lugares, lidar com pessoas, acolhe pessoas negras, né? E com certeza tinha muito para contribuir com a gente, com o nosso podcast, como a doutora vem contribuindo. E Dalila, quando estávamos lá naquele bate-papo que você falou referente àquela experiência que você vivenciou com aquela mulher negra que você viu sofrendo, mas que não tinha conhecimento, que estava passando por uma crise de ansiedade, a gente falou que é a falta de conhecimento, né? Porque o conhecimento liberta. Então, possivelmente, essa pessoa que você citou estava passando por uma crise de ansiedade, mas como ela não conhecia o corpo, não conhecia os sintomas, ela não sabia se de fato, né, ela estava vivenciando uma crise. E isso é real, doutora. Às vezes, a gente permeia por espaços que a pessoa chega e fala: eu estou sentindo um aperto no peito,
eu estou sentindo uma boca seca, eu estou sentindo descontrole psicomotor, que é balançar os pés e as mãos, mas será que eu tenho ansiedade? Então é triste a gente ver que existem pessoas que não sabem identificar sintomas de adoecimento por falta de conhecimento, né? Então fica o alerta e a sensibilização para que todos busquem, independente do espaço que você permeia, porque saúde é para todos. Infelizmente ainda existe uma deficiência, porque como a doutora falou, é uma questão de saúde pública, porque são 300 milhões de brasileiros adoecidos, o Brasil está no ranking da ansiedade, mas ainda tem muita deficiência, não é verdade, doutora? E eu vou aproveitar e vou lhe fazer um testemunho. Logo que terminou a nossa campanha, eu tive uma crise muito grande de convulsão. E aí fui acompanhada, fui ao médico, e lá eles achavam que era uma bactéria. Só que depois, em análise, se descobriu que foi uma crise de ansiedade. Eu tive um transtorno de ansiedade intenso, né? E aí, com isso, os meus leucócitos também alteraram. Por isso que eles identificaram de imediato que era uma questão de bactéria tal, e não isso. Só que ao longo do período, eu fui identificando que não se tratava disso. Por quê? Eu desenvolvi logo a síndrome do pânico. Eu comecei a ter dificuldade. Isso foi logo depois da campanha. Sim. É muito difícil a gente ter desilusão. Ninguém é Mulher Maravilha. Eu não sou Mulher Maravilha, Perfeito, você doutora, não é, você não é. Perfeito. Nós sofremos todas as dores e delícias de sermos mulheres. Então eu passei por esse período e eu quero dizer o seguinte: se não procura ajuda, não tem como sair. É importante demais procurar ajuda de um profissional. Nós temos os centros de referência, que são órgãos que atendem a mulher. Nós temos uma rede de apoio. Tanto a rede de apoio da sociedade civil, quanto a rede de apoio pública. E quando a gente fala das delegacias da mulher, dos centros de referência, do 180, que é o número que a mulher pode ligar 24 horas, são questões emergenciais. Mas é preciso que a gente tenha depois um acompanhamento psicossocial, senão não sai dessa. E aí a gente vai para aquele estigma, sim, de que é doido. Infelizmente, Sim, a sociedade tem esse O entendimento. problema é que a gente vem com isso enraizado, né? Só faz terapia quem é louco, só vai pro psiquiatra quem é louco. E quem é E louco, aí a gente sociedade precisa faz o quê? desconstruir isso. Marginaliza, afasta do ambiente social. Hoje eu estou muito feliz, são 8 meses que eu estou em tratamento, literalmente, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, e vou dizer mais. As pessoas, elas têm um preconceito muito grande para o uso de medicamentos. Medicamento foi feito para ser utilizado se o profissional da área de saúde entender que é para ser utilizado. É uma ignorância achar que não pode utilizar. Não pode se não for orientado pelo profissional especializado. Assim como as doenças crônicas, as diabetes, as hipertensões e todas as outras, para que você tenha uma qualidade de vida, você precisa ser medicado. O mesmo acontece com os transtornos mentais. Se for necessário, utilize, não tenha medo disso não. Não vai se ter uma dependência química porque você está fazendo um tratamento acompanhado. Então eu acho que é importante a mulher saber disso. Procure a rede de apoio, procure no seu bairro, procure no seu município. Existem redes de apoios importantes e a doutora sabe muito bem disso. Se não tiver ajuda, não sai. Sociais, né? Sim, é verdade. Você já trabalhou em projeto social, né? Sim, já trabalhei em alguns projetos sociais. E o que a doutora falou é real. Inclusive, doutora, a senhora trouxe uma fala que eu costumo também usar muito nas minhas palestras, que as mulheres, elas se vestem de Mulher Maravilha, né? Ela quer ajudar todo mundo, salva todo mundo, né? Bota o bracelete, a capa e vai lá solucionar os problemas das pessoas, e às vezes ela se banaliza. E por isso que o índice é altíssimo. Então eu faço uma outra sensibilização. Vamos tirar a capa, vamos tirar o bracelete, vamos desconstruir essa Mulher Maravilha que de certa forma é projetado na gente, né? Pela sociedade, pela família, né? É cultural. E para ser desconstruído precisa passar por um processo terapêutico, porque quem faz terapia tem outra vibe, entra no processo de autoconhecimento. E eu fico assim me perguntando, gente, como que as pessoas vivem e não se conhecem. Porque quando eu estou nas minhas palestras, eu faço essa sensibilização referente. Eu pergunto para a pessoa, quem é você? A pessoa fala, sou fulano de tal, qual a sua idade e tal? Não, você não é você. Porque a partir do momento que a gente não faz terapia, a gente não tem o autoconhecimento. A gente leva o que é projetado na nossa vida pelos nossos pais.
Então não é você, é o filho do papai e o filho da mamãe. Mas a gente passa de fato a ter a nossa identidade quando a gente entra no site terapeuta, quando a gente mergulha, quando a gente vai no profundo e a gente aprende a fazer o autoconhecimento, né? Aí sim a pessoa, ela é quem ela diz ser, é quem está ali no RG, aquele nome, porque fora isso não é. É um corpo estranho, né? Que a gente nomeia e vai levando a vida. E às vezes tem comportamentos e ciclos que a gente repete, doutora Dalila, e às vezes as pessoas falam, mas como que isso acontece? É o que é projetado dentro da gente, né? Porque nós somos cuidada por figura de cuidados. Nossos pais e nossas mães que não tiveram terapeuta, não fizeram terapia, não tiveram autoconhecimento, passou pra gente o que eles tinham de melhor. E a gente abraça, né? Tudo isso que foi projetado dentro da gente, leva pra vida como um todo, achando que esses somos nós. Só que não. Né? E quando chega no site terapeuta, eu mostro isso para os meus pacientes. E eles falam, realmente faz todo sentido. Então aí começa a libertação, porque a gente passa de fato a se libertar de correntes que aprisionavam a gente ao passado, a trauma, a frustrações, a sofrimento psíquicos, a dependência emocionais, né? Então, os problemas do outro, né? Justamente, essa é a importância de fazer a terapia, doutora Idalila. E parabéns, doutora. Eu gosto muito dessa fala da senhora aí sobre a dependência emocional. Às vezes se questiona, mas por quê? Aí eu vou agora da classe de baixo poder econômico à classe alta. E quando a gente vê violência contra a mulher, não tem distinção de classe. Ela vai da classe baixa à classe alta. Não significa que a gente tenha mais registros da classe econômica alta, porque eu acho que não se divulga, mas tem. A classe econômica baixa tem muito mais. Porque, aliado a tudo isso, nós temos as questões veladas, institucionais, que é a falta de emprego, a falta de acesso à educação, à cultura, e tudo isso que gera um estresse emocional, né? Beleza. Mas o que é que acontece? A submissão emocional é um dos fatores que faz com que a mulher esteja sendo violentada por tanto tempo e não consiga denunciar. Às vezes a gente vê mulheres aparentemente inteligentes, aparentemente bem resolvidas, mas não é o caso. Ela está bem resolvida na capa da Mulher Maravilha, mas internamente não é isso. Então é preciso que nós mulheres ajudemos a outras mulheres que se encontram nesses estágios e que elas se reconheçam nessa submissão para se permitir ser ajudada. Senão a gente não consegue, numa rede de apoio, alcançar. Por isso, um alto índice de feminicídio. Hoje, o feminicídio precisa ser tratado também como a saúde pública. Perfeito. Porque doutora, o índice é altíssimo. Perfeito. E as pessoas dizem assim, já existia e agora tem visibilidade. Eu tenho certeza. Sempre existiu. Sempre existiu. Eu sei que o Nordeste, o índice ainda é maior do que no Sul, né? A gente consegue ver números dessa forma. E é muito triste você acompanhar, como um caso recente de uma mulher que tomou 60 socos. Triste. Então, felizmente, nós temos a lei do feminicídio, que a gente já consegue tipificar o crime de feminicídio que não era tipificado, né? A lei de feminicídio ela foi sancionada pela presidenta Dilma e a lei Maria da Penha foi sancionada pelo presidente Lula. Quando a gente fala muito como mulher e como feminista, as pessoas associam ao socialista que come criancinhas. Ser feminista nada mais é de que você está no sistema lutando por igualdade de gênero. Não é você querer excluir o homem, não. Nós não queremos isso. Nós queremos os postos de rainha ao lado dos reis que eles sempre foram e nos deixaram de lado. É isso que nós queremos. Exercer o nosso papel de rainha. E ter, sobretudo, o direito de ser rainhas. Em todos os sentidos, onde quer que estejamos. A igualdade de gênero e o feminismo é isso aí. Por isso que eles precisam ser bem esclarecidos. Tem uma coisa que eu sempre falo, e aí eu acho que tudo ele acaba findando na saúde mental. Eu não sei se todo mundo sabe, nós mulheres principalmente, e o conhecimento, a educação é o primeiro passo para a gente quebrar essas bolhas. 8% da anemia falciforme, ela é identificada em pessoas negras. Mas a falta de acesso, a falta de informação impede esse tratamento. E é uma doença que leva à morte. Então, poucas pessoas sabem disso.
Agora, imagine o que é uma pessoa com anemia, sem acesso à informação, sem acesso à prevenção, sem acesso ao atendimento, não tem como não afetar a saúde mental. Sim. E os sintomas, doutora, é muito parecido. Porque uma pessoa que ela tem anemia, ela tem deficiência de processo vitamínico e hormonal no corpo. E quando a pessoa tem essa deficiência, ela decai. Ela vai para um funcionamento depressivo, porque é cansaço, é desânimo, é falta de concentração, dores no corpo, né? Então, são vários fatores muito semelhantes. E, às vezes, essa pessoa pode até passar por um diagnóstico equivocado, vamos chamar dessa forma, né? Sim. Pode ser diagnosticada com depressão e fazer uso de medicamentos controlados e está desenvolvendo algum outro tipo de transtorno, né, Dalila? Ou alguma outra comorbidade referente a um diagnóstico equivocado por conta dessa falta, né, de informação, de buscar ajuda e os tratamentos corretos para a patologia que a pessoa vem enfrentando, né? Exato. Vamos ressaltar que nossa Bahia é o maior estado de mulheres e homens negros, sobretudo mulheres negras, depois da África, né? E aí a gente não pode sempre deixar de lembrar da importância e da visibilidade para o acesso a mulheres negras ao tratamento psicossocial e a tratamento diverso de saúde. Sim. Porque elas são um número maior atingido nessa carência de atendimento. E por isso que nós estamos aqui no Pod Psi, né? Para levar o conhecimento às pessoas, para que elas se vejam, né? E entendam que ela precisa acessar esses espaços, que elas precisam tomar posse do que é dela. Porque quando a doutora fala do masculino, os homens, ele defende os homens, né? Então, eles lutam por ele. E nós, mulheres, lutamos. E mesmo assim, com a luta que a gente trava, ainda é muito desconhecido. Ainda tem muitos lugares velados, né? A gente ainda precisa se fortalecer mais para chegar a lugares maiores e melhores. Inclusive, doutora, fala um pouquinho sobre esses 2 broches aí. Aqui são os meus orgulhos. Esse broche aqui representa a Marcha Mundial de Mulheres. Ai, que legal. E aqui estou com Frida Kahlo, que se não tiveram oportunidade, né, teve um filme sobre a vida de Frida Kahlo. Ela foi uma mulher que esteve à frente da sua época, uma mulher que teve uma orientação sexual à frente da sua época. Então, tudo isso é muito difícil para uma mulher. Ela teve problemas seríssimos de coluna. Ela é uma artista, né, pintora, mesmo se vendo na impossibilidade de continuar pintando seus quadros, ela vivia numa cama. Ainda assim, levavam a cama para o local das exposições da arte de Frida Kahlo. Então, a gente tem ela como um símbolo de resistência. Uma mulher que, à frente de todos os paradigmas da época, ela quebrou quase todos. Então, temos Frida Kahlo, que nos representa muito. Eu faço questão de trazer esses broches aqui. Então, estamos diante, gente, de uma representatividade forte. É verdade, sim. Como a Mafalda, né? Sim. A Mafalda também, aquela bonequinha, ela é um símbolo de feminismo, de que grita, de que berra, de que não se deixa ninguém pisar no seu pescoço. É o correto, porque se a gente não desenvolver essa autodefesa, a gente está perdido, né? Porque a sociedade cerca a mulher, cerca pesado, né? Então, a gente precisa, de certa forma, desenvolver nossas habilidades para a defesa, né, doutora? É, sim. A gente aqui nas regiões capital, grandes cidades, a gente ainda tem acessos à informação. Mas quando a gente para pensar no universo da mulher rural, da ribeirinha, da quebradeira de coco, da pescadora, desse universo todo, a informação não chega. E a gente tem um movimento importante no país chamado Marcha das Margaridas. A gente está na 4ª edição, ainda não se definiu, se reúne esse universo de mulheres, né, rurais, ribeirinhas e todas nesse contexto, e vão a Brasília dar o seu grito de socorro. Então, aproveita aí, doutora, e faz o convite aí para a mulherada. A gente só não tem a data ainda, mas se organizem. Vamos mandar para aqui para vocês divulgarem. Sim. É uma marcha super importante. Como nós temos as conferências municipais, as conferências estaduais, as conferências nacionais, eu participei de forma virtual da Conferência Nacional. Muito importante, pessoas de representatividade. A gente precisa entender o seguinte: quem está no poder e está com a caneta precisa ter a consciência de que aquilo não pode ser um mero poder.
É o poder de você ajudar e trazer políticas públicas em defesa da mulher. Sempre. É isso que nos é dado. Eu acho que tudo que nos é dado nessa vida não é dado por acaso. É dado porque nós temos uma missão. E precisamos exercer essa missão. E a minha missão, como a sua, como a de Dalila, como de outras mulheres, é de defender nós mulheres. Eu costumo dizer nas comunidades que a mulher empoderada, que é uma palavra que durante muito tempo se utilizou, se utiliza menos hoje, mas eu gosto muito do empoderamento feminino. A mulher empoderada não é só aquela que está num gabinete, não. A mulher empoderada é aquela que está na sua comunidade e que vê que os direitos não estão chegando e que ela se reúne e que ela vai para frente e que ela acolhe a mulher que está ao seu lado e que, se possível, ela dá o seu grito à frente das câmaras de televisão, à frente de poderes públicos. Essa é a mulher empoderada. Mas, às vezes, a gente não consegue ser empoderada. Por quê? Porque nós temos a submissão psicológica. E essa precisa sempre ser tratada e acolhida. É verdade, doutora. Perfeita a sua fala. Ô Leila, enquanto gestora pública, você que já foi gestora, né? Em algum momento, candidata a vereadora, fala um pouquinho da dificuldade das mulheres em espaços de poder. A primeira dificuldade que a gente encontra é a violência política e de gênero. O que é a violência política e de gênero? É o comportamento que impede que acessamos a esses espaços de poder. Eu vou lhe dar exemplo. Em Lauro de Freitas, recentemente, nós tivemos na Câmara Municipal 2 grandes confusões envolvendo a gestora principal e uma vereadora. Isso tudo era para conter a fala. Isso é uma violência política e de gênero. Quando a gente não elege mais mulheres, e para isso é preciso também que as nossas legislações entendam que a gente não tem que ser cota, a gente tem que ter paridade. Eu ainda acho um absurdo mulheres em partidos políticos serem cota. Nós precisamos ser paritárias. É 50 para homem e 50 para mulher. Se não for assim, a gente não tem como estar inclusa no sistema, né? Então, um dos grandes problemas que a gente encontra é esse. Os demais que a gente vai sempre encontrar é porque se vê muito a mulher como um objeto, né? Então, quando a gente acessa ao poder público e a gente tem um papel de liderança, a primeira coisa que acontece ali é você ser subjugada pela sua competência. Eu estive há um grande período na Secretaria de Serviços Públicos, que você atuou durante muito tempo, e a gente lidava com muitos homens e um universo também de mulheres, mas os homens não querem receber orientações, que eu não acho que ordem seja a palavra correta, orientações de uma mulher. Eles acham que ela não tem capacidade para isso. Então, esse é um dos grandes problemas. E aí eu vou para além disso, e a gente vê a questão da mulher agente de limpeza, que é um papel que foi exercido durante muito tempo pelos homens e que hoje é exercido com a mesma qualidade, só que com a doçura e a beleza da mulher. Porque a mulher, ela não deixa de ser doce quando ela precisa ser enérgica. Sim. A nossa diferença é essa. Ela vai exercer o papel tão bem quanto o homem. Mas isso aí ninguém nos tira. Ou até melhor, né? Ou até melhor. Então, não tem como tirar que a mulher vai ter sempre uma doçura no desenvolver dos seus papéis. Até mesmo porque a ciência, né, eu não vou relatar aqui, mas a ciência, de certa forma, ela relata habilidades que é só nossa, só da mulher, que o homem não tem, né? Exatamente. Então, para certas funções, tendo uma mulher exercendo lá uma liderança, uma função de gestão, sobressai mais o papel, por causa das habilidades da mulher. Eu vou falar uma coisa que é sempre dita aqui, que eu acho o maior absurdo. Existem empresas que não querem contratar mulheres porque as mulheres menstruam. E porque engravidam. Engravidam, né? Isso eu já vi muito. A menstruação, ela não é uma doença, mas é um estado que precisa ser reconhecido como um estado delicado, porque nós temos as tensões pré-menstruais, que não é qualquer coisa. A mulher que passa por isso sabe. São alguns dias de muita cólica, são insustentáveis, insuportáveis. Isso precisa ser respeitado. E até a ciência já reconhece, a depender da situação e do grau de agravamento, como um transtorno. Sim. Né? E as empresas ainda, elas tendem a, de certa forma, descumprir, né, leis,
né? Porque, inclusive, Leila, você falando aí das leis, da questão do trabalho, eu vou dar uma dentro aqui referente à atualização da NR1. Para você ver que isso hoje hoje não, na verdade sempre, né? Mas hoje existe leis, e inclusive uma mais atual, que é a Lei 14.831, de maio de 2024, que estabelece que todas as empresas precisam cuidar da saúde mental do trabalhador, né? E precisa de fato, só que não precisava ter uma lei, porque quando se cuida de pessoas, o resultado é consequência. E quando se cuida de produtividade, banaliza a saúde, né? Então a empresa vai ter presenteísmo, absenteísmo, e se os gestores se atentarem para isso, eles vão perceber que a empresa ganha muito em todos os sentidos, cuidando de pessoas, né? Porque o valor não é um móvel que a empresa tem, não é a estrutura como um todo, mas as pessoas que estão ali exercendo e executando as funções, né, com excelência. Isso ainda é muito cultural, né? Aqui Sim. no país a gente observa isso como uma questão cultural, e a gente vai nessa parte, Dalila, quando você fala do poder público, o etarismo ainda é um peso muito grande para a mulher. Sim. Não consigo entender como é que você quer, na mesma condição, uma pessoa experiente curricular e jovem, se a experiência só pode ser concedida com o exercício Sim. daquilo que você faz. Sim. E isso só é dado ao longo da sua vida. Então, a mulher hoje, a partir de 40 anos, o etarismo pesa tão forte que exclui ela do mercado a partir de 40 anos. E nós estamos envelhecendo. Nós somos uma sociedade que vamos envelhecer, graças a Deus. Ou envelhece ou morre. Mas a gente precisa cuidar da mulher idosa. E, Leila, eu vou além, porque assim, olha, foram feitos vários estudos, vários artigos científicos já estão aí quentinho no forno, né, referente a gerações. E as gerações resilientes, comprometidas, que fazem trabalho de excelência, que veste a camisa literalmente da empresa, como é falado, é a nossa geração, né? A geração Y e a geração Z, existe uma diferença muito grande. Tem algumas empresas que preferem não contratar pessoas de 40 anos, mas as empresas que têm se atentado para atualização, para rotatividade, para o absenteísmo e o presenteísmo na empresa, têm fugido dessa geração, a geração Z. Sabe? Porque são gerações que vêm de um construto diferente, pensamento diferente, comportamento diferente, não querem se submeter a regras, o que de repente a gente vê como uma empresa saudável, para eles não. Porque a maioria quer trabalhar com IA, com o digital, né? Quer botar um sandalhão no pé, entrar na empresa, aí de qualquer jeito, né? Então, toda essa mudança cultural de gerações vem impactando algumas empresas. E, de certa forma, as que estão buscando profissionais com 40, né? Tem ganhado mais. E essa reportagem eu li na Forbes, mais ou menos uns 4 meses atrás, né? Que as empresas elas estão se adequando a essa nova realidade. Tomara que essa realidade seja bem maior para a gente. Porque quando a gente vê que as mulheres já estão... A de 40, para mim, são novíssimas. Com certeza. As de 60, 70 não deixam de ser também. Com certeza. Mas essas que já atingem a terceira idade, que se aposentam, a primeira coisa que acontece é a exclusão social. Sim. E aí é um passo para as doenças mentais. Sim, né? É real. Porque elas são excluídas literalmente. A gente não tem uma política pública de acolhimento para essas mulheres que estão na terceira idade. Eu me defino hoje como a coroa contemporânea. Sou assim mesmo. Não tem a coroguete, eu sou a coroa contemporânea. Mas ainda tem muito a contribuir. Muito a contribuir. E sem falar, né, a bagagem que você traz aí na sua vida pública, né, pelas gestões que você já passou. Então, com certeza, como você falou, a coroa tem muito a contribuir e vai ser muito ganho para a população, né, com o seu trabalho, a empresa com a sua gestão. Então, é isso aí. Eu queria falar aqui sobre a saúde mental da mãe atípica. Sim. Né, que é o nosso universo de Leila, mulheres. então podemos fazer assim. Podemos marcar um outro podcast, porque essa é uma fala que eu amo e precisa de representatividade. Precisa. Então, vamos fazer um acordo
Bora. Vocês são, tá? Nossos, como é que se fala? Me ajuda, Dalila? Nossas testemunhas. Estou convidando a Leila para ela voltar para a gente falar de saúde mental de mães e pais atípicos. Perfeito, Leila. E aqui eu já quero deixar meus sentimentos para uma mãe que perdeu seu segundo filho ontem, né, do espectro autista. A filha com paralisia cerebral ela perdeu há 4 anos durante a pandemia. E é uma mãe que não tem 30 anos de idade. Então você imagina o quanto essa mãe precisa de um apoio psicossocial. Como está o estado dessa mãe. Então já deixo aqui os meus sentimentos para Nicole, né? E que Deus acolha Pedro num bom caminho e possa acolher essa dor dela, que eu tenho certeza que é imensurável. É verdade. E nossas condolências também, né? Realmente é triste. E assim, Leila, mas essa fala que você traz mostra o quanto você é uma mulher humanizada, né, que se importa com pessoas, que gosta de pessoas, que gosta de cuidar, que se identifica. E é por isso que eu te convido, volte mais vezes. Volte Sim, mais voltar. vezes. Agora a gente já avançou muito, viu? Tem questões, apesar de tudo isso, né? E as leis, elas só são necessárias porque a gente não consegue entre si desenvolver um bom convívio sem essas regras. É verdade. Então, eu vou dizer que é o homem porque o jargão é do homem. Só sente a dor quando dói no bolso. Nós já temos a lei que permite o aborto em 3 condições, e é importante falar sobre isso, que é a anencefalia, violência sexual, né? E qual é a terceira, meu Deus? E risco à vida da mulher. E por que a gente fala isso? Porque existem muitos abortos que não são realizados de forma segura. Isso impacta diretamente em mulheres jovens, que não têm a orientação, que não têm um acompanhamento psíquico, social, que não têm um acolhimento da sociedade e que acaba se autodestruindo, que é uma forma de destruição. É muito arriscado. E aí a gente sabe que é uma lei muito polêmica, mas a gente precisa tentar que existem 3 casos que podem ser alcançados sim, né? Sim. Para além disso, a gente está saindo aí agora com a conferência municipal e muitos pedidos foram realizados voltados para a saúde mental da mulher. Existe o Conselho Estadual de Mulheres, né? De Secretaria de Mulheres, e que apoiam as outras instituições. Nós tivemos a criação da Secretaria de Política para as Mulheres, na gestão do presidente Lula. Na Bahia, a primeira secretaria municipal foi na gestão da prefeita Moema Gramacho, e lá nós tínhamos também um núcleo de atendimento à mulher, núcleo de apoio a mulheres com violência, que é o Centro importante. Lélia Gonzalez. Então é importante as mulheres saberem disso. Infelizmente, outras gestões, quando ocupam, elas desqualificam ou não dão a importância devida que uma Secretaria de Mulher, que uma DEAN, que uma DDM precisa ter. Uma mulher não pode ser atendida por um homem numa condição de violência. E com tanto, como você acabou de falar, né, com o índice que só vem aumentando de feminicídio, de violência contra a mulher, era para ter um olhar mais humanizado. Mais humanizado, né? E um machismo enraizado que a gente vive, né? A Pois mulher é. está sempre na posição ali de falar mais baixo, de não ser ouvida, de ter sua dor diminuída, de tentar conversar com alguém. Se você tentar conversar com um homem para falar do assédio moral, psicológico, sexual que você viveu, que você já passou em algum momento da sua vida, você fica ali, parece que você está criando situações, né? As pessoas sempre colocam a outra nessa posição. As pessoas costumam dizer que são conservadoras, mas por trás do conservadorismo nós temos, na verdade, o machismo e o misoginismo. E A isso grande é verdade cultural. é essa. E isso é cultural, mas assim, a pessoa ela só vai enraizado, né? justamente, ela só vai reconhecer quando ela se vê. E quando ela não se vê, ela está em estado de fuga e de negação. Então, para ela, aquilo não é para ela. Ela está ocupando aquele espaço, mas ela diz que não é para ela aquilo, porque ela não se vê, ela não se enxerga. É tipo um viciado, né? Ele diz que quando ele quer parar, ele para. Então, para. É um auto-engano. Né? Não se vê, não se enxerga. Então, para essas pessoas, fica a sensibilização que a leitura, a cultura, a gente pesquisar, a gente entender. Tem tantos artigos científicos bacanas que falam, né, sobre, né, que deixa bem claro, e aí a população começa a se enxergar, se ver e de repente ir desconstruindo até, né, certos comportamentos, que é triste, lamentável, mas que infelizmente
acontece. E existem doenças que são invisibilizadas porque elas não externam de imediato no corpo físico. Por exemplo, a fibromialgia, né? A fibromialgia, no meu humilde modo de ver, já que eu não tenho capacidade técnica para isso, mas eu acolho muitas mulheres nessa situação, ela é uma doença que você sente que o corpo todo dói, mas você não tem como provar que está doendo. É abstrato, né? Então, é mais difícil. Então, o universo psíquico é afetado demais nessa condição. Sim. É como se você estivesse mentindo, como se você estivesse fingindo. Sim. É como uma criança atípica que a sociedade fala que está dando calundum. Verdade. Né? Verdade. O desconhecimento. E aí eu vou mais uma vez e parabenizo a deputada Maria del Carmen, que aprovou recentemente um projeto de lei que virou lei de cuidados à mulher com fibromialgia. Instituiu o dia 12 de junho também como o dia da fibromialgia. Ai, que Então, legal, eu não sabia. pequenas coisas que a gente vê que o poder público legislativo vem fazendo e que acaba alcançando a todas nós, né? Parabenizo essas Construindo mulheres. um caminho, né? Sim. E eu gostaria de agradecer mais uma vez a Dalila, a doutora, e a gente vai ficando por aqui. Espero que os nossos telespectadores tenham gostado, vai vir muitas novidades por aí. E hoje abrimos o nosso Pod Psi com chave de ouro, com uma pessoa gabaritada, capacitada, que representa as mulheres. E aqui é seu espaço. Em algum momento estaremos em outros espaços, permeando outros espaços, e gostaríamos que você estivesse sempre conosco. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada, Dalila. Eu que agradeço. Eu acredito que foi um dia bem produtivo, né? Bastante informação. E vamos avançar e fica o convite, tá, doutora? Eu fico Volta. super agradecida e tantas quantas vezes eu for convidada com temas voltados para o universo feminino, eu estaria à disposição, ainda que eu não tenha todo o conhecimento do mundo, mas eu costumo dizer que eu sempre saio melhor do que entrei. E a gente constrói. Constrói. É um pouquinho da constrói. doutora, é um pouquinho da Dalila, é um pouquinho meu, é um pouquinho de todos que irão sentar nessas cadeirinhas e a gente vai construindo e melhorando e dialogando e ocupando nossos espaços. Eu sei que eu estou aqui representando cada fala, Com certeza. né? Cada fala, cada dor, e isso é importante. Eu Com fico muito certeza. feliz por essa oportunidade. Muito obrigada. A você, Imagina. a Dalila, ao Pod Psi, estou à disposição. Obrigada, doutora. Então, Obrigada. ficamos por aqui.